atuação desses seres que são cridos por eles, né? E eles também creem nos anjos e dão tanta relevância que até o Alcorão foi revelado, né, pelo anjo Gabriel. Você vê a interação dele com seres angelicais que estão presentes na Sagrada Escritura. Então, Maomé teve contato com a cultura tanto do cristianismo quanto do judaísmo. E ele cria, então, que o anjo Gabriel foi até ele e lhe revelou ao Alcorão. Então, você perceba que há uma utilização, né, da importância aí da figura desse anjo como alguém que revela coisas grandiosas, e ele entende que esse anjo foi até ele lhe revelar o Alcorão, tá ok? Então, o Islã relata que os anjos do céu anotam as boas e as más ações. Então, você tem aqui a cultura islâmica e a perspectiva que eles têm sobre a angelologia. Ele fala aqui da cultura islâmica, fala do gnosticismo, tá? Que eu já expliquei também. O gnosticismo, ele tem essa crença de que a pessoa que está buscando um relacionamento com Deus, ele vai num processo meditativo, num processo onde eles fazem aqueles rituais de iniciação, tá certo? De purificação, de meditação. Eles vão partindo para um âmbito de mais elevação espiritual. E nessa jornada de elevação espiritual, ele terá contato com certos anjos que dominam certas esferas, que dominam certos ambientes espirituais. E eles precisarão se relacionar com estes anjos. Aí incluirá orações para anjo, pedidos aos anjos, culto aos anjos e por aí vai. Eles se relacionarão com esses seres para poder prosseguir na sua jornada ascensional, tá certo? Até chegando até Deus. Então, o gnosticismo tem essa visão de que é a própria pessoa, tá certo, que promove a sua salvação por meio desses atos de purificação, de meditação, de autoconhecimento. Tanto que a terminologia já faz menção a isso, né? Gnose, conhecimento, tá? E os anjos entram nisso como seres que têm domínio sobre certas esferas, então precisa se relacionar com eles. Então essa é a distorção do gnosticismo, tá? Então o gnosticismo, ele cita aqui a testemunha de Jeová, onde tanto na testemunha de Jeová quanto no adventismo no sétimo dia, a figura do anjo, ela ganha tanto destaque que acredita-se que Jesus seja, na verdade, o anjo Miguel. Então eles atribuem essa questão de que Jesus, na verdade, é o anjo Miguel. No adventismo, isso é crido, e na testemunha de Jeová também, de certa forma, tem essa crença, ok? Essa crença distorcida. A gente, mais para frente, vai falar acerca do anjo do Senhor. Então, é uma outra perspectiva, tá? A gente vai ver o que a Sagrada Escritura fala acerca do anjo do Senhor. No hinduísmo, no budismo, no zoroastrismo e no islamismo, esses seres ocupam um lugar de proeminência. Então, a questão, você tem esses grupos, né? Ele vai falar também acerca do judaísmo, e no judaísmo você tem que olhar também para a questão do judaísmo que é expressado nos textos apócrifos. Os textos apócrifos do judaísmo, por exemplo, o livro de Enoque, isso mesmo, o livro de Enoque, tá? O livro de Enoque. Você tem, por exemplo, uma forma de lidar com esses seres que não vai bater com a perspectiva bíblica, a Sagrada Escritura, tanto do Antigo quanto do Novo. Porque muitos desses autores apócrifos estão em contato direto, em relacionamento íntimo, com as seitas, as correntes sectárias da época, tá? As heresias que circulavam na época. O dualismo, por exemplo, tá certo? Que vem do Irã, por meio do maniqueísmo, correntes hinduístas, budistas, tá? O misticismo grego, o misticismo romano, eles estão em contato com essas correntes de pensamento. E aí eles acabam sendo influenciados negativamente por elas e expressando isso nos seus textos. Por isso que os apócrifos do judaísmo têm toda aquela forma, né, certo, de lidar com a angelologia muito aproximada do mundo pagão. Tá? Então a gente faz essa diferença entre esse judaísmo mais paganizado dos livros apócrifos e o judaísmo da Sagrada Escritura, onde você tem um referencial bíblico para a nossa vida de como
a Bíblia Sagrada nos demonstra o que é relacionar-se, tá certo, com Deus e entender que os anjos estão trabalhando também dentro desse nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento é com Deus, não com os anjos. Os anjos são, juntamente conosco, pessoas que estão servindo a Deus, cada um no seu chamado. Tá certo? São seres espirituais que estão servindo a Deus. Como o próprio anjo diz a João. João, quando adentra a visão, aquele ambiente espiritual, devido à grandeza da visão, ele tem uma confusão, vamos colocar assim. É assim, perfeitamente normal, né? Todos nós, diante de uma revelação naquele nível de grandiosidade, certamente teríamos algum nível de confusão. Então ele quase que ajoelha-se para adorar um anjo. E aí o anjo o proíbe, diz, não, eu sou teu conservo. Veja que o próprio anjo, nessa fala, ele nos dá um direcionamento sobre qual é o nosso relacionamento. Eles são colegas de trabalho, vamos colocar assim. Todos nós visamos um objetivo em comum, tá certo? Que no caso da empresa, a empresa ser bem-sucedida, ter lucro e ser repartido entre os funcionários, no nosso caso, a glória de Deus. Todos nós visamos a glória de Deus, tanto os anjos quanto os homens, aqueles que servem em espírito e em verdade. São templo e morada do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres. E no âmbito espiritual, os anjos, servindo a Deus, subordinados às suas ordens. Então nós temos ambos, tanto anjos como seres humanos, buscando a glória de Deus. Esse é o objetivo, esse é o propósito, tá certo? A se alcançar. Ordens angelicais. Sobre essa questão de ordens angelicais, que já está na página 5, tá? Ele vai dizer aqui, ó, a tradição pós-bíblica popular ou rabínica entre os judeus e nos comentários da patrística tem surgido conceitos realmente estranhos às escrituras, como, por exemplo, a divisão hierárquica dos anjos em 9 grupos resultantes da soma das 5 classes citadas pelo apóstolo Paulo em 1 de Coríntios 15, 24 e Efésios 1, 21 e Colossenses 1, 16. Virtudes, principados, potestades, dominações, tronos, anjos, arcanjos, querubins e serafins. Ao que parece, foi Cirilo de Jerusalém, que viveu entre 315 e 386 depois de Cristo, o primeiro a introduzir esta concepção da angelologia na teologia cristã do Oriente, seguindo no Ocidente por Gregório Magno, que viveu em 540 a 604. Dante, que viveu em 1265 e 1321 a 1321, incorreu no mesmo engano, uma vez que as duas últimas classes jamais aparecem nas escrituras como seres angelicais. Então, qual é a questão que está sendo levantada aqui? É algo que nós não vemos corriqueiramente, tá certo? A gente não fala muito acerca disso. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre a forma dos anjos, a gente vai desmistificar outro engano, tá? No céu, o que há? A trindade, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, e o resto é anjo. Às vezes é essa conclusão que se chega, né? E na verdade não. Então você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? A trindade divina. Você tem os anjos, tá? Ângelos, né? Ou malaques, os mensageiros. Veja que a própria terminologia já nos indica, são mensageiros. Eles comunicam mensagem, eles cumprem ordens de Deus, trazendo comunicação de mensagem. Mas não existem só anjos, existem outros seres espirituais. Então você precisa entender, a partir daquilo que a Sagrada Escritura nos fornece de informação, de que existem mais seres espirituais no âmbito do mundo de Deus, do mundo espiritual, tá? Uma dessas classes são os anjos. Sobre os anjos está o governo do arcanjo. Alguns entendem que há mais arcanjos. Por exemplo, com a fala do texto de Daniel, que diz que Miguel, dos primeiros príncipes. Então, baseado nessa fala, alguém entende que, na verdade, existem outros arcanjos. E o que interessa para nós é que, para nós, é revelado que existe o arcanjo Miguel. Ok. E dentre as falas interessantes,
inclusive está no livro de Daniel, é que Miguel tem um compromisso muito especial para com a nação de Israel. Então, alguns creem que há arcanjos sobre nações. Então, arcanjos que estão lutando uma batalha espiritual ordenados por Deus, protegendo nações. Ok? Então, apenas uma especulação. Não é interessante a gente ir muito longe nisso. Porque a teologia especulativa não tem limite. Então, é melhor a gente ficar dentro das linhas da Sagrada Escritura. Tá? Então, pode haver mais arcanjos? Sim. Não tem problema com isso. Qual é o arcanjo que é revelado para nós? Miguel. E acabou. Não é falado acerca de outro arcanjo. Apenas nos é revelado que existe um arcanjo chamado Miguel. Tá? Então, a própria terminologia arcanjo, tá? É o líder dos anjos. É aquele que lidera os anjos. Então, você tem anjos mensageiros. Você tem arcanjo. Você tem líder sobre os anjos. Tá? E para além dessa questão dos anjos, dos mensageiros, você tem seres espirituais que não estão necessariamente preocupados em trazer uma mensagem ao homem, mas que estão servindo a Deus de outra maneira. Por exemplo, querubins. Dentro dos querubins, aquilo que foi até descrito por Paulo aqui, existe chamados anjos trono. Por exemplo, você tem a situação do livro de Ezequiel, quando a glória de Deus se vai. Você tem a visão de Ezequiel. Ezequiel vê aquela visão que é bastante complexa, né? Então, aqueles querubins, cada um com uma face, um de homem, outro de boi, outro de águia, outro de leão. Então, os querubins, aí você tinha as rodas, né? Que aí, na tradição judaica, chama aquela roda dentro da roda, que você tem aquele evento, né? Meio que sendo o meio de locomoção, tá certo? Que estava apresentado ali naquela revelação. Os judeus chamam de orfanins, e dizem que também é um tipo de ser espiritual, ok? Não vou entrar nesse mérito, apenas vou deixar essa questão de que ali naquela visão de Ezequiel você vê a atuação dos querubins. Então Deus estava demonstrando para Ezequiel que a sua glória estava sendo deslocada dali, estava saindo do templo, tá certo? Devido a todo o pecado com o qual estiveram envolvidos os israelitas, reiteradamente, tá certo? E agora viria pesado juízo sobre eles, e a presença de Deus não estaria sobre aquele lugar, até quando posteriormente retornasse, mas não estaria sobre aquele lugar. Então houve um deslocamento da glória de Deus. E nesse deslocamento há a observação da atividade dos querubins. Por exemplo, no Éden, depois que o homem e a mulher é expulso, é colocado um querubim à porta com espada flamejante, tá certo? Então, essa atuação que nos é revelada na Sagrada Escritura acerca dos querubins, nos dizem que eles são seres espirituais que estão ligados à manifestação divina e principalmente ao zelo pela santidade do lugar onde a presença de Deus se manifestará. Eu gosto de exemplificar os querubins como uma pessoa muito rica, muito importante, vai chegar num lugar, como é que ela chega? Ela chega com a tropa de seguranças, que vão afastar, né, o risco, os perigos, todos aqueles que possam causar algum dano, causar algum tipo de prejuízo àquela aparição, né, àquela manifestação daquela pessoa, eles vão limpar a área. Os querubins atuam meio que dessa forma, né, trazendo essa exemplificação bastante por baixo, né? Então, os querubins atuam trazendo esse zelo pelo ambiente de santidade no qual Deus se manifesta, tá certo? Então, você tem a atuação dos querubins, mas você não tem só querubins. Você tem outros seres espirituais que foram revelados só uma vez. É uma pequena janela na qual a Sagrada Escritura nos mostrou esses seres, que é o livro do profeta Isaías, quando há aquela teofania e Deus ali se manifesta, e Isaías está perante ali a majestade divina, tá certo? E ele diz claramente que ele viu o Senhor e sobre ele estavam os seres ao qual ele se refere como serafins, ou aqueles que queimam, tá certo? Aqueles que estão ardendo em chamas, os serafins. E os serafins estão muito ligados à glória de Deus. Inclusive, alguns da tradição judaica chamam de anjos da face.
ou seja, aqueles que têm acesso à face de Deus. Assim, é algo extraordinário. Só para você meditar um pouco, tá certo? Para você sair um pouco desse mundo tão limitado e tão insignificante que é o nosso mundo e adentrar um mundo espiritual, tenta imaginar o que é você ter acesso a chegar diante do trono de Deus e você contemplar a face de Deus, sendo que Tiago diz que ele habita na luz inacessível, tá certo? Então nós que somos seres pecadores, seres atingidos pelo pecado, que só poderemos sonhar com algo parecido com isso quando passarmos pela chamada glorificação do corpo. Quando houver o arrebatamento, vai haver a ressurreição daqueles que estiverem mortos em Cristo, todos serão transformados e serão glorificados. E agora, nesse estado de glorificação, no qual nós teremos um corpo em semelhança ao corpo com o qual Cristo ressuscitou, e somente assim poderemos adentrar na presença do trono de Deus, tá certo? E contemplar a face de Deus. Agora sim, só depois de um grande processo de transformação, como Paulo fala, que é semeado no corruptível e colhe-se no incorruptível. Há toda uma transformação para que haja essa possibilidade. E esses seres estão constantemente contemplando a face de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então você tem aí a atuação dos chamados serafins, né? Então, sobre essa questão de ordens angelicais, é bom a gente se limitar a a esse entendimento, porque quando a gente vai muito longe nisso, vira muito especulativo. Então ele coloca aqui a possibilidade de haverem virtudes, principados, potestades, dominações, tronos, arcanjos, querubins e serafins. Então, alguns desses, de fato, são descritos. Existem anjos, existe o arcanjo Miguel, que é o que a Sagrada Escritura nos comunica. Podem haver mais arcanjos, tá certo? Querubins, serafins. Quanto a questões de virtudes, principados, potestades e dominações, podem ser atuações desses seres, desses anjos, por exemplo. Atuam como dominações, então Deus coloca ali anjos para atuarem em determinadas áreas, demonstrando ali a sua autoridade, tá certo? Potestades, como também é descrito aqui, potestades, dominações, principados, potestades, dominações. Principados está ligado muito à questão de governo, tá certo? Então, essas descrições, que na verdade geralmente são entendidas como descrições que cabem à organização dos seres demoníacos, então foi empregado por Paulo nesse sentido, falando acerca deles. Muitos dos integrantes da patrística tomaram como a possibilidade de uma estruturação hierárquica para os anjos, dizendo: olha, nos seres demoníacos encontram-se determinadas atuações, e pode ser que isso seja espelho do que seria uma hierarquia para os seres espirituais, os seres angelicais, tá? O problema diz o seguinte: você está entrando muito pela especulação, e é melhor você ficar com aquilo que é seguro. É melhor você ficar com aquilo que é claramente descrito pela Sagrada Escritura. Sabemos que existem anjos que comunicam mensagem da parte de Deus, que cumprem missões enviadas por Deus. Sabemos que existe o arcanjo que governa sobre eles, tá certo? Ou pode haver mais arcanjos. Sabemos que existem os querubins, ligados aí à santidade de Deus. E existe os serafins, ligados à glorificação, à contemplação da face de Deus, tá? Então, é isso que nós sabemos a partir daquilo que a Sagrada Escritura nos entrega, a partir daquilo que ela nos revela. Então, é bom a gente se atentar aos limites da Sagrada Escritura, tá? Descrença na existência dos anjos. Aí ele traz depois prova da existência dos anjos. Essa questão da descrença é muito tranquila de nós entendermos. Se deve ao mundo no qual nós estamos imersos. Mas pensa um pouquinho. O que é uma perspectiva materialista? Puramente materialista. O materialismo é como uma caixa, tá? O materialismo é como uma caixa. Você entra na caixa e fecha a tampa em cima. Aí você diz: só existe o que está aqui dentro.
Pronto, isso é o materialismo. Materialismo é uma pessoa que entrou numa caixa e fechou a tampa. E diz, só existe isso aqui. O que está fora não existe. Tá certo? Só que o problema é, você está fechado dentro dessa caixa que você, na qual você mesmo entrou e se isolou, dizendo que só existe aquilo que está dentro dessa caixa. Esse é o materialismo. Tá? Existem coisas fora da matéria. Existem coisas fora do âmbito material. Tá? E a própria ciência já tem desconfiado disso. Você veja o quanto tem avançado a ciência quântica. Tá? Na física existe a chamada antimatéria. Então existem aí algumas perspectivas no campo próprio das ciências que já encaram essa questão da possibilidade de elementos externos a essa perspectiva puramente material. A matéria não explica tudo. A matéria não resolve tudo. Tá? Então existe algo para além da matéria. Ok? E é isso que nós observamos. Então, quando você observa essa descrença em relação aos anjos, em relação aos seres espirituais, você percebe que é uma pessoa que está sendo mutilada pelo materialismo. Ela está fechada dentro de uma caixa. E ela pensa que só existe aquilo que está dentro dessa caixa, chamado materialismo. Ok? Ela não tem a humildade de perceber que existe algo além, tá certo? De que a sua mente não explica tudo, seus olhos não veem tudo. Ela não tem condições de explicar tudo, tá certo? Então, a sua epistemologia não tem condições de auferir tudo. Então, você tem que ter essa humildade e essa compreensão de que existe algo para além daquilo que é materialmente explicável, tá certo? E aí você tem a realidade de um mundo espiritual que está ao nosso redor. Um mundo espiritual que é paralelo a nós, tá? Uma outra dimensão de vida e de existência, tá certo? As provas de existência, o que ele faz? Ele pega relatos da Sagrada Escritura de pessoas que tiveram contato com seres angelicais. Ele cita Agar, cita Abraão, cita Ló, Jó, Manoá, Josué, Daniel, Maria, tá certo? Novo Testamento, Zacarias, Maria, mãe do nosso Senhor, os pastores que anunciaram, quando os anjos se manifestaram a ele, dizendo que nasceu o Salvador, o Senhor Jesus no deserto, depois da tentação, foi servido pelos anjos, Filipe, Cornélio, Pedro, Paulo. Então ele apresenta isso aqui. Isso aqui para mim é o suficiente. Por quê? Você tem um referencial bíblico e você tem um referencial pessoal. Nem tudo você vai apresentar uma prova documental. Tá? Então, assim, deixa de ser verdade porque você vivencia isso e você não consegue produzir um elemento de prova acerca disso. Deixa de ser verdade? Será que a experiência que você teve não é verdade, pelo menos para você? Tá certo? De que você vivenciou aquilo, você não estava nem dormindo, nem bêbado e nem inconsciente, que você de fato vivenciou essa realidade? Então, é uma prova, sim, só que não é uma prova no sentido de produzir um documento, um elemento material de prova para você esfregar na cara de outra pessoa. É um relacionamento que você tem, tá certo? Você, a partir de um relacionamento com Deus, de uma espiritualidade viva, dinâmica, intensa, você vai cada vez mais tendo sensibilidade. Não é que não aconteça, acontece para todos, mas nem todos estão sensíveis, tá certo? Quando uma pessoa morre, por exemplo, está num caixão, quando ela morre, morre tudo junto com ela? Não, ela morre, os outros ficam vivos, tá certo? E tudo está acontecendo ao redor dela. Tem pessoas chorando, tem pessoas ali que só foram matar a curiosidade, tem pessoas que foram ali para ver como é que vai receber o dinheiro que ela devia, tem pessoas que foram só para comer e tomar café. Tem tudo acontecendo ao redor dela, mesmo que ela não perceba. Então, essa é a situação de muitas pessoas, ela não percebe nada, porque ela está morta. Espiritualmente, ela é morta. Então, pode acontecer um carnaval em volta dela, ela não vai perceber, porque ela está morta. Então, não é porque você não percebe que não exista, é porque você está morto. A sua espiritualidade morreu. Você não tem sensibilidade espiritual. Então, você não percebe nada.
O problema não é o mundo espiritual, o problema é você. Você precisa acordar, você precisa despertar, você precisa buscar ter um relacionamento mais intenso com Deus e assim ter também sensibilidade para com as coisas espirituais. Então esse é o caminho necessário, né? A ação necessária. Aqui, seguindo adiante, a importância da angelologia, a importância é desmistificar, tirar o equívoco, derrubar os enganos. Por quê? Quando você não faz isso, você está suscetível a se tornar escravo de se tornar escravo, se tornar escravizado por engodo demoníaco. Quantos grupos, quantas igrejas, quantos movimentos caíram, foram destruídos por se deixarem levar por ações e manifestações demoníacas, que adentraram ao seu meio, tá certo? Não encontraram pessoas fundamentadas na Sagrada Escritura, por isso que eu não gosto da teologia especulativa. Tá? A gente poderia especular sobre diversas questões aqui. Eu acho que é uma perda de tempo. Você deve ficar com aquilo que é referencial bíblico, tá? Porque em cima da especulação é que você está criando brechas para entrar o engano, para entrar o engodo. Então, são muitos exemplos de grandes movimentos que poderiam vir a ser igrejas saudáveis, igrejas que estariam contribuindo aí com o reino de Deus, mas se perderam por causa da influência de seres espirituais, que começaram a interagir com um e com o outro, não encontraram resistência. Como é que se resiste à ação de um ser espiritual maligno? Jesus Cristo nos disse, nos demonstrou, aliás, né? Transforma essas pedras em pão. Qual o referencial? Nem só de pão viverá o homem. De onde tirou isso? Texto bíblico, Deuteronômio, da Bíblia, tá certo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu não preciso atender sua proposta. Eu não vou atendê-la. Eu estou subordinado à palavra de Deus. Eu não vou atender às suas manipulações. É isso que estava dizendo para Satanás. Ah, é a palavra de Deus? Então vamos lá. Na palavra de Deus diz, atira-te daqui abaixo. Tinha levado Jesus para um alto pináculo do templo, né? Atira-te daqui abaixo, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos que tomem pela tua mão para que não tropece. Ou seja, aí lá vai, né? Lá vai a interpretação satânica. Se está escrito que ele não vai deixar você tropeçar, imagina cair de uma altura. Então, assim, esse acréscimo, essa exegese, porque foi uma exegese, ele vai e acrescenta ao texto, foi totalmente demoníaca. E qual a resposta que se dá a isso? Bíblica, tá certo? Também está escrito, não tentará do Senhor teu Deus. É Bíblia interpretando Bíblia, e não somente Bíblia interpretando Bíblia, é Bíblia refutando distorção bíblica. Então, sem Sagrada Escritura, você é perfeitamente manipulável. E aí é isso que acontece com muitos desses movimentos que acabam ficando sob a influência de pessoas que estão prestando, estão dando oportunidade através de suas vidas, de seus corpos, para que seres malignos se aproximem e dominem a situação. Então, como isso deve ser refutado? Sagrada Escritura. Qual o relacionamento que a Sagrada Escritura nos recomenda em relação aos anjos? Nós não damos ordem em anjo, nós não adoramos anjo, nós não trocamos ideia com anjo, nós interagimos com Deus. Nós buscamos em Deus, nós falamos com Deus. E é Deus que dá ordem aos seus anjos. E aí Deus dá ordem como ele bem entender, como ele bem quiser. Quando eu, por exemplo, estou inseguro em relação a uma coisa, eu peço a Deus, Senhor, coloca teu anjo aqui, coloca teu anjo aqui na minha porta, coloca teu anjo aqui nesse caminho, envia teu anjo junto com tal pessoa. Eu peço para Deus. E é Deus que destaca. E aí Deus é que vai entender se deve, se não deve, quantos são, de que modo, como é que eles vão se manifestar, se eles vão aparecer, se eles não vão aparecer, e por aí vai. É Deus que governa tudo isso. Então o meu relacionamento é com Deus, não com os anjos. Os anjos são pessoas que são seres espirituais que Deus destaca para o serviço.
a partir da sua ordem, a partir da sua autoridade. Quando a pessoa perde essa noção, aí ela fica totalmente suscetível à manipulação de seres demoníacos, seres que vão trazer